cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Hoje estamos encerrando essa série tremenda, que quem compreendeu o propósito dela, nunca mais será o mesmo, amém? Porque os ensinamentos que foram aqui ministrados durante 6 semanas, foram para trazer um despertamento para nossas vidas. Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 7. Neemias, capítulo 7. Nós vamos ler apenas 6 versículos. Os primeiros 6 versículos. Eu te convido a ficar de pé e lermos a palavra de Deus. Neemias, no capítulo 7, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: depois que o muro foi reconstruído e que eu coloquei as portas no lugar, foram nomeados os porteiros, os cantores e os levitas. Para governar Jerusalém, encarreguei o meu irmão Anani e com ele Ananias, comandante da fortaleza. Pois Ananias era íntegro e temia a Deus mais do que a maioria dos homens. Eu lhes disse: as portas de Jerusalém não deverão ser abertas enquanto o sol não estiver alto. E antes de deixarem o serviço, os porteiros deverão fechar e travar as portas. Também designei moradores de Jerusalém para sentinelas, alguns em postos no muro, outros em frente das suas casas. Ora, a cidade era grande e espaçosa, mas havia poucos moradores, e as casas ainda não tinham sido reconstruídas. Por isso, meu Deus pôs no meu coração reunir os nobres, os oficiais e todo o povo, para registrá-los por famílias. Encontrei o registro genealógico dos que foram os primeiros a voltar. Assim estava registrado ali: estes são os homens da província que voltaram do exílio, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado prisioneiros. Eles voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua própria cidade. Vamos orar, meus irmãos. Oremos ao Senhor, agradecendo a Ele por essa palavra. Santo Deus, eterno Pai, nós apresentamos ao Senhor a Tua palavra, que foi lida e será ministrada. Senhor, nós não queremos aqui, Pai, apenas passar um momento na Tua casa, mas nós queremos ser ministrados pela Tua palavra. Nós dependemos de Ti, do Teu direcionamento. Nós dependemos do Teu Espírito Santo. Nós dependemos, Pai, da Tua providência diária em nossas vidas. Então, Espírito Santo, toma o primeiro e o único lugar nesta casa de oração que pertence ao Senhor. Toma o primeiro lugar na minha vida, que eu não fale aquilo que desejo, mas que eu fale aquilo que está no coração de Deus, e que através do Teu Santo Espírito, que habita em cada um de nós, nós venhamos ser ministrados nessa noite. Espírito Santo, faz morada nesse lugar e em cada coração nessa noite. Nós entregamos totalmente ao Senhor as nossas vidas, mentes, corações, emoções, nosso entendimento, Pai. Nós entregamos em Tuas mãos e clamamos nessa noite pela sabedoria que vem do alto e pelo direcionamento total do Teu Espírito Santo. Que seja feita a Tua vontade, Senhor, é o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Amados irmãos, eu acho interessante
versículo 19 do capítulo 6. E aí eu já quero entregar para você a primeira chave que você precisa começar a usar e a abrir portas de bênção na tua vida. O versículo 19 do capítulo 6 diz assim: até ousavam elogiá-lo na minha presença e iam contar-lhe o que eu dizia. E Tobias continuou a enviar-me cartas para me intimidar. Olha que coisa interessante. E o versículo 1 do capítulo 7, em seguida, diz o quê? Depois que o muro foi reconstruído. O inimigo, entenda uma coisa, ele sempre vai tentar nos intimidar em qualquer momento. E quando a vitória está mais próxima ainda de acontecer, é que ele se levanta com toda a força. Então, se você tem convicção das promessas que o Senhor entregou na tua vida, se você tem convicção de que você tem uma vida com Deus e que a tua vida está no altar, que você tem fechado as brechas, que os muros que estavam destruídos, você tem reconstruído em obediência e amor, não se deixe intimidar pelo inimigo das nossas almas. E ele vai usar pessoas, palavras, para tentar te paralisar. Tenha certeza disso. São pessoas, são circunstâncias e situações glória a Deus, para te intimidar, para te fazer parar, para te paralisar. Mas Neemias, ele não estava mais preocupado com esses inimigos, que todos que se levantaram caíram por terra. Então não te preocupa com os teus inimigos que se levantam, não. Não se preocupa com aqueles que tentam, que falam mal de ti, que tentam te abater a tua fé. Porque a maioria desses que falam são como Tobias e Sambalate, não tem nada para oferecer para ninguém, nem para Deus. Porque tem aquela pessoa que só sabe te criticar, mas não acrescenta em nada no reino de Deus. Então essas pessoas faz como Neemias, ignora e segue firme no propósito que Deus tem para a tua vida. Porque foi isso que Neemias fez. Ele não se deixou intimidar, ele continuou a obra. Aleluia! E nesse momento, Neemias já aprendeu tanto a confiar na providência de Deus e no agir de Deus, que ele não está mais preocupado com a reconstrução. A obra já estava feita, já havia sido reconstruídos os muros. Porque quando ele começou essa obra que Deus colocou na mão dele, ele estava preocupado com dois tipos de restauração. Primeiro, a reconstrução do muro, que era uma restauração física. Às vezes na nossa vida nós estamos passando momentos que a gente precisa de uma restauração financeira, de uma restauração ali familiar, sabe, dentro da tua casa, arrumar a casa. Mas tem um segundo momento, que você precisa de uma restauração espiritual. E essa restauração espiritual, ela é muito mais difícil do que uma vitória física, material, financeira. E tem gente que passa anos e anos e não consegue essa restauração, que era o momento do capítulo 7, que Neemias está ali com essa visão. Porque não adiantava só reconstruir os muros, as casas, se não tinham pessoas, se não tinham ali pessoas restauradas espiritualmente para habitar naquela cidade, para restaurar
a comunhão com o Deus Todo-Poderoso. Porque por causa da escravidão, por causa do mundanismo que aquelas pessoas lá na Babilônia haviam sido contaminadas, muitas, elas perderam a comunhão com o Espírito Santo. Elas perderam a comunhão com Deus e estava tudo fora do lugar. E era necessário uma restauração espiritual agora, nessa segunda fase da reconstrução dos muros de Jerusalém. A reconstrução física ali, a restauração dos muros durou apenas 52 dias. Não é verdade? Nós aprendemos isso durante essas semanas. Trabalhar com tijolo, trabalhar com pedra, com cimento, é fácil, irmãos. É físico. Construir uma casa é fácil. Tendo um pouquinho de recurso e boa vontade, você consegue. Agora, reconstruir a vida de pessoas, a confiança, a fé, a esperança, consolidar uma fé em Deus verdadeira, isso aí não é tão fácil. E não se consegue em 52 dias. É como você que vem de uma vida totalmente destruída do mundo, e você chega na igreja, na casa do Senhor, na Jerusalém de Deus, que é a igreja do Senhor, e você quer que as coisas mudem em 6 meses. Mas eu já estou há meses na casa do Senhor, fazendo a obra, indo para todos os cultos, participando de célula, fazendo tudo e nada acontece, parece que está cada vez pior. Eu quero te dizer que a reconstrução espiritual, ela pode levar anos. Porque se Deus for fazer na minha vida e na tua vida o que precisa ser feito em 52 dias, nós não aguentamos. Primeiro, que a obra de restauração, ela inclui confronto, libertação. Só é restaurado quem é liberto. Só é restaurado quem é confrontado e aceita o confronto, e aceita a palavra de Deus na sua vida. Então essa restauração espiritual, ela não aconteceu da forma como aconteceu a reconstrução dos muros. O capítulo 7, você lendo ele não está mais preocupado com reconstrução física. Agora vem um desafio muito maior para Neemias: a restauração de um povo, de vidas espirituais, ou seja, a consolidação da conquista que ele já havia ali alcançado. E através de quê? De organização e direcionamento de Deus sobre a vida dele. Em segundo lugar, nós vamos ver no capítulo 7, Neemias ali falando do número dos exilados que voltaram da Babilônia. O povo de Deus, embora tivesse sido levado cativo para a Babilônia, já haviam se passado 70 anos em que eles estavam ali cativos, escravos na Babilônia. E os primeiros foram voltando, já estavam lá em Jerusalém. E é interessante lembrar que apesar do povo de Deus ter passado tantas situações difíceis, Deus, ele sempre deu uma ordem para os líderes, para os sacerdotes: sejam organizados. O povo, ele era ensinado a fazer estatísticas, a passarem pelo censo. Sabe, eu acho interessante, quanto mais a gente estuda, mais a gente fica maravilhado com as coisas de Deus. O povo de Deus é capaz, mesmo depois de terem a vida destruída, sendo cativos na Babilônia, de resgatar dados
princípios, valores. Porque Deus, Ele conta pessoas. Sabe por quê? Porque Ele conta com as pessoas. Deus conta com você. Aleluia. Porque as pessoas são importantes para Deus. Porque eu e você somos únicos para Deus. Você vê que aqui a partir do versículo 7, ele começa a falar da genealogia. Você acha que isso não tem uma importância? Eu quero dizer para você que Deus conhece a minha vida e a tua vida e toda a nossa descendência, toda a nossa genealogia. Da mesma forma que Ele fala aqui de cada um, Ele fala de mim e de você no céu. E às vezes a gente não se atenta para isso, a importância que nós temos para Deus. Nós somos únicos. Nós fomos criados, nós fomos gerados no coração de Deus. Deus, Ele conhece eu e você pelo nome. E Ele sabe quem são nossos pais, nossos avós, nossos tataravós, porque foi Ele que nos deu a vida. Foi Ele que nos permitiu chegar à presença dEle, nesse lugar. Aleluia. Sabe, e aqui Neemias, ele fala a quantidade de pessoas que tem na cidade. 42.360 pessoas. Porque cada pessoa conta para Deus. Por isso que Ele conta. Cada pessoa é importante para Deus. Você é importante para Deus. Aleluia. Será que você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer para ela assim: você é único e muito importante para Deus. Ele te escolheu para viver o propósito dEle. Aleluia. Glória a Deus. Então desde já entenda que você não está nessa terra por acaso. Foi Deus que te escolheu, foi Deus que te criou, foi Deus que te gerou. Não importa as circunstâncias, porque melhor é o final das coisas do que o princípio delas. Então, ele diz ainda, aqui no capítulo 7, que além das 42.320 pessoas, vieram mais 7.336 servos. Em uma viagem de mais de 1.300 quilômetros a pé. Eles vieram da Babilônia para Jerusalém. E nessa viagem vinham crianças, mulheres, animais, utensílios, tesouros do templo. Tudo vinha junto, porque tudo havia se acabado. Mas estavam lá aquelas pessoas vivendo na cidade com os muros caídos, sem segurança nenhuma, sem proteção nenhuma. E estavam ali 42.360 pessoas, servos de Deus, filhos de Deus, nação israelita. E é interessante que aquela cidade, ela tinha capacidade para abrigar 300.000 pessoas. Jerusalém era uma grande cidade. E quantos estavam morando lá? Já esqueceu? 42.360 pessoas. Eu pergunto para você: quantas cadeiras nós temos nessa igreja? 200. E quantas estão vazias hoje? Começa a se ligar, porque consolidação de conquista se trata de viver propósito. Eu pergunto para você: quantas almas você ganhou para Jesus esse ano? Nós já estamos em julho. Eu pergunto para você: às vezes as pessoas se preocupam tanto com legalismo, com lei, com padrões, com, sabe, como era antigamente e agora está mudando. E a gente vai ver que Neemias, ele traz mudanças.
Porque ele era um homem organizado. As coisas com ele tinha que ser tudo na organização. Só tem crescimento quem se organiza. E Neemias deixa esse exemplo aqui. E ele é vitorioso no propósito para o qual Deus chamou. E Deus o escolheu justamente por isso. Às vezes você pergunta, por que não é A, por que não é B que é o líder? Porque Deus conhece. Foi Neemias, porque ele tinha senso de liderança e organização. Tem pessoas que às vezes têm até comunhão, mas não tem senso de direção e de organização. Tem pessoas que não conseguem evoluir numa vida com Deus. Pararam no tempo, porque antigamente era assim, porque antigamente era assim. E por causa de antigamente que era assim, existem milhares de igrejas fechando, porque Satanás, ele evoluiu em estratégias para tirar o povo da igreja, e a igreja parou no tempo, e não tem se ligado no que o Espírito Santo está falando. A gente precisa combater as estratégias de Satanás com o que começou aqui hoje nessa igreja: oração. Não adianta falar muito, bater o pé, tem é que orar junto em comunhão. Aleluia. Agora, depois de 70 anos de escravidão, o povo começou a voltar para Jerusalém. A volta desses israelitas para Jerusalém representa a manutenção da fé no Deus vivo e que vai reger a fé até chegar aos nossos dias. Porque se Neemias não faz esse trabalho de reconstrução física e reconstrução espiritual, nós hoje não teríamos a fé que temos, porque tinha se perdido os valores do povo de Deus, estava tudo destruído. Mas o Senhor, Ele usa Neemias para consolidar a conquista da restauração física e restaurar o povo espiritualmente também. Irmãos, nós fomos ministrados durante 6 semanas que passaram, e a primeira ministração marcou a minha vida com o pastor Ed, quando ele falou da maior força da terra. Quem lembra aqui? Qual é a maior força da terra? Mais uma simples oração? A oração eficaz. Às vezes tem pessoas que passam horas, dias, meses, anos orando e não tem resposta. Porque às vezes se torna uma oração mecânica. Porque eu sei que quanto mais eu oro, mais eu tenho intimidade com Deus. É verdade? Depende. Eu preciso orar mais, mas eu preciso estar em obediência. Eu preciso vigiar no meu falar, no meu olhar, no meu pensar e no meu agir. Tem gente que ora muito, mas é fofoqueiro. Tem gente que ora muito, mas fala mal dos outros pelas costas. Tem gente que ora muito, mas rouba a Deus. Tem gente que ora muito, mas é um sepulcro caiado. Eu tenho que orar, mas eu tenho que obedecer, eu tenho que vigiar, eu tenho que parar. Eu achei interessante, um dia desses eu vi uma cena na televisão. Eu não assisto televisão no meu quarto, mas no quarto da minha vizinha eu sempre assisto, porque ela tem os momentos dela de lazer. Ela ora, lê a Bíblia, mas ela tira aquele período de lazer, de descanso. E aí eu vi uma cena em que a empregada chegava com a patroa e dizia assim: eu tenho uma coisa para te contar. Aí ela diz: é fofoca? Não, não é fofoca não, é uma informação. Aí a patroa diz: bom, se é informação, então conta. Teu filho está namorando. Ai, que bom. Com a fulana. Ah, fico feliz.
Aí, mais, tem mais. Ela disse, não, aí já virou fofoca. Tu já está falando o que tu acha, o que tu pensa. Aí ela disse, mas eu acho. Não, parou. Até onde a informação já era fofoca, na verdade, não era? Então tem gente que é assim, ora, mas é fofoqueiro, não controla a língua. Às vezes já sai de uma situação falando mal. Gente, a oração não passa do teto. A oração não vai passar do teto. Pode orar, pode ficar com o joelho calejado. E tem aquele que sai ainda falando mal mesmo dos outros. A oração não vai. E você vê, você se conhece uma árvore pelos frutos. Você quer seguir um líder? Vê como é a casa dele, como é a família dele. É uma família bem estruturada ou é uma família destruída? É uma pessoa que tem autoridade para falar sobre casamento, porque tem um casamento estável, ou é uma pessoa que tem um casamento destruído? Você precisa analisar tudo isso. Cuidado onde você vai buscar alimento. E Neemias, ele passou por todo tipo de afronta, até chegar nesse momento da restauração e da reconstrução espiritual de uma nação. Então, a oração eficaz é a maior força da terra. E a oração só é eficaz quando nós estamos com a vida alinhada com Deus, vivendo o propósito de Deus. Mas, como nós já dissemos, Neemias, ele passou por todas as provocações e afrontas nos 6 capítulos anteriores. Neemias permaneceu firme em seu propósito e a reconstrução dos muros foi concluída. E eu te pergunto nessa noite, você está se mantendo firme em meio às lutas ou você está querendo retroceder? Porque Neemias não desistiu, ele foi em frente. Ou você já começou a duvidar das promessas de Deus para a tua vida? Porque ainda não aconteceu, mas há tempo para todas as coisas. Nós falamos isso até no último Unidas para Florescer. Há tempo para todas as coisas. Às vezes a gente quer viver o que ainda não chegou o tempo. Só vive o propósito quem suporta o processo. O processo às vezes demora. Sabe por quê? Porque eu e você resistimos à mudança, resistimos à restauração, resistimos à transformação. Vivemos cheios de meninice, cheio de eu é que sei, eu é que faço. Não. Uma coisa que eu tenho aprendido nessa caminhada, eu só sei que nada sei. Eu só sei que eu dependo do Espírito Santo. Eu só sei que eu digo, eis-me aqui, Senhor, que seja feita a tua vontade. Às vezes eu durmo pensando em fazer uma coisa, eu oro na madrugada, quando é no outro dia, Deus já mudou tudo. Não vai ser assim, minha filha, vai ser assim. Eu só sei que eu dependo do Espírito Santo, e eu me rendo a Ele todos os dias. Porque no dia que eu não me render mais, acabou para mim. Como acabou já para muita gente que está morto dentro da igreja, porque acha que sabe mais do que todo mundo, porque acha que é mais espiritual do que todo mundo. Irmãos, o Espírito Santo, Ele é santo, e Ele nos usa quando Ele quer, a hora que Ele quer e o momento que Ele quer. Agora tem pessoas que têm uma necessidade tão grande de aparentar uma espiritualidade que muitas vezes não tem, que quer sair profetizando em todo mundo, irmãos. E as coisas de Deus não são assim. Tem tanta coisa que a gente às vezes não compreende o agir de Deus. Mas nós vamos falar hoje sobre esse momento pós-construção. Hoje nós vamos falar sobre a administração e a proteção da cidade de Jerusalém.
O grande objetivo de Neemias era agora, entre outras coisas, executar ali um projeto de restauração, de levar mais pessoas, tantas quantas possíveis, para morarem ali em Jerusalém. Como eu disse, a cidade, ela tinha capacidade para abrigar 300.000 pessoas. Era uma grande cidade, mas só tinham ali naquele momento 42.360 pessoas. Então a cidade, ela estava praticamente vazia. Você concorda comigo? Estava uma cidade fantasma ainda. Em uma cidade fantasma, em uma cidade vazia, não tem prosperidade, tem escassez. E tem muitos problemas, porque a proteção ali estava meia boca. Se os inimigos descobrissem que só tinha 42.000 pessoas ali, quando que um exército às vezes era de 100.000 dos inimigos, matava todo mundo, exterminava todo mundo rapidamente. Mas a casa de Deus, a cidade de Deus de Jerusalém, ela só estaria completa com o povo de Deus dentro dela, organizado, prosperando e vivendo em segurança e produzindo também. Mas Neemias já tinha cumprido o propósito. Os muros já estavam levantados. Não era hora dele ir embora já? Não. A obra estava incompleta. Por exemplo, pastor Edmundo terminou esse templo, a construção física de um templo, e ele deixou para nós levarmos um povo aos céus, como ele foi, levando restauração espiritual a essas pessoas. O chamado é meu e seu, a missão é minha e sua, que é o tema da próxima série. Ide, essa é a missão. E o ide, ele começa eu buscando aqui e entregando lá fora, fazendo a minha parte lá fora. Agora, uma coisa é verdade: só se prospera quem tem organização e alvos a serem atingidos, irmãos. E Neemias, ele sabia planejar, ele sabia fazer um projeto e executar aquele projeto. Por isso ele foi escolhido por Deus. E aí, eu quero que você pergunte novamente para essa pessoa aí do seu lado: você tem apresentado para Deus em oração os alvos que você quer alcançar nessa vida? Ou simplesmente você sonha e não coloca isso diante do Senhor? Nós precisamos entender os critérios. E aí eu convido você a ler o versículo 2 do capítulo 7. Ele vai dizer assim: para governar Jerusalém encarreguei o meu irmão Anani, e com ele Ananias, comandante da fortaleza, pois Ananias era íntegro e temente a Deus, mais do que a maioria dos homens. Nós precisamos entender os critérios pelos quais Neemias, ele escolheu esses dois homens. Deixa aí o texto: Anani e Ananias. São até nomes parecidos, né? Primeiro, ele escolheu esses homens pelo seu caráter, dignidade e competência. Segundo, ele escolheu esses homens, Anani e Ananias, e nós vamos entender isso, que se preocupavam mais com o interesse dos outros do que com os seus próprios. Ele escolheu esses homens porque esses homens tinham valores, princípios absolutos que eles não negociavam por nada. Depois de conduzir ali de uma maneira eficaz a reconstrução dos muros, agora é hora em que era necessário
levantar governantes, pessoas para administrar aquilo que já havia sido reconstruído. Neemias, ele precisa nomear novos líderes, e ele começa levantando primeiro Hanani, o seu irmão. E ele coloca aí: encarreguei o meu irmão Hanani. Você sabe por que ele escolheu Hanani? Porque Hanani, ele era diferenciado. Hanani, ele era um homem que tinha amor ao próximo. Ele tinha amor pelo próximo, ele tinha empatia. Se você ler lá no capítulo 1, no versículo 2, nós vamos ouvir quem era Hanani. Capítulo 1, versículo 2. Olha o que diz: Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Esse homem era um homem que tinha amor ao próximo. Ele estava bem em Judá, mas ele visitou Jerusalém e viu a situação em que aquele povo estava. E o que ele faz? Ele vai lá no palácio onde está Neemias e fala com ele e diz: olha, está todo mundo sofrendo lá humilhação. Aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá passando por sofrimento e humilhação. Ele está dizendo para Neemias: faz alguma coisa, ajuda esse povo. E eu pergunto para você: você tem tido esse amor ao próximo? Ou você está vivendo aquele momento da tua vida que você só se preocupa com você e com a tua casa? E você não tem mais evangelizado, você não tem mais participado de célula, porque eu tenho tanto problema, tanta coisa para resolver, que não dá tempo não, pastora. É muita coisa, é filho, é trabalho, é preocupação, é tanta coisa, que fazer a obra de Deus não está dando tempo. O outro foi Ananias. Ele foi posto por Neemias como comandante ali da cidade, como aquele homem que era o responsável de cuidar da proteção ali da cidade. Mas eu quero lembrar que Hanani, ele não foi escolhido só por ser irmão de Neemias, porque ele tinha um caráter, porque ele tinha uma vida que pensava no outro, que pensava no próximo. Ele não era alguém egoísta, ele era alguém que tinha capacitação e integridade também. E o segundo homem, Ananias, o próprio texto já diz por que ele foi escolhido. A Bíblia vai dizer que Ananias, comandante da fortaleza, era íntegro e temente a Deus, mais do que a maioria dos homens. Será que Deus tem olhado para mim, para você, e tem encontrado esse alguém íntegro e temente a Deus, mais do que a maioria dos homens e mulheres por aí? Um homem que teme a Deus, em primeiro lugar, ele não é motivado ou desmotivado por críticas ou elogios. Um homem que teme a Deus não está em busca de holofotes. Um homem que teme a Deus não está buscando glória para si mesmo. O homem que teme a Deus, ele faz a obra de Deus por motivo de consciência e de princípios absolutos e inegociáveis. Irmãos, se eu fosse parar de servir a Deus por todas as vezes que chegam para mim
pessoas falando mal de mim. Mas isso, quem fala mal de mim, está perdendo tempo. Eu não ligo, eu não estou nem aí. Você sabe por quê? Porque para mim o que importa é o que Deus pensa de mim. Não me, sabe? E eu escuto isso frequentemente. Alguém falou mal da senhora, pastora, assim, assim, assim para alguém. Foi mesmo? Que Deus trate com essa pessoa e pese na balança justa. Quem sou eu e quem é ela? Entrego na mão de Deus e sigo em frente. Se eu fosse me motivar por elogios, eu não estaria aqui servindo a Deus. Então, eu não me motivo ou me desmotivo pelo que os outros falam. Eu me motivo, sabe quando? Quando eu dobro o meu joelho lá no meu quarto e eu sinto a presença de Deus na minha vida. Isso me motiva. É o que deve te motivar também. É a tua intimidade com Deus. Irmãos, são coisas absurdas que acontecem dentro de um ministério, que se você não tiver maturidade, resiliência, você para de servir a Deus. Mas a tua motivação nunca deve ser o que os outros pensam a seu respeito. Deve ser o que Deus pensa a teu respeito. E que fruto você está dando nessa terra e no ministério para o qual o Senhor te escolheu. É simples. Tem gente que para no meio da caminhada porque alguém falou mal dele. Ah, irmãos, se vocês soubessem a metade do culto, mas Jesus é maior. Ele não era apenas temente a Deus, Anani. Ele era um homem fiel, ou seja, alguém confiável. Pastor Ed é um homem confiável. Sempre quando as pessoas nos questionam, eu e o pastor Fábio, sobre como foi após a morte do pastor Edmundo, porque pela ordem natural, né, o presidente deveria ser o pastor Ed, que era filho do pastor Edmundo. Irmãos, a coisa mais maravilhosa na vida de um crente é ele ter humildade e intimidade com Deus. Nada te abala. Humildade e intimidade com Deus. Humildade e intimidade com Deus. E esse homem tem. E é por isso que a Imune está de pé. Porque não há vaidade entre nós. Não há vaidade. Eu sempre conto que quando eu vim congregar com o pastor Edmundo, nós congregávamos em um outro ministério batista, e a maioria aqui já sabe essa história. E quando nós fomos pedir a bênção dos nossos pastores para virmos congregar, era na garagem ainda, estava começando a Imune, estava na garagem, a gente estava começando os cultos lá. E a gente estava congregando nesse ministério por um propósito de Deus na vida do pastor Fábio. Deus estava ali trabalhando tremendamente na vida dele. Sabe como, irmãos? Ele sentado no banco. Deus trabalha na vida de alguém sentado no banco, irmãos? E bem. Sabe por quê? Para abater a vaidade, para abater o orgulho. Fica sentadinho no banco, querendo louvar, querendo falar. Jesus disse: não, fica sentado aí. 2 anos. Foi, meu filho? Sentadinho, sem fazer nada, só dando glória e chorando. E ali, quando terminou o nosso tempo naquele lugar, que o pastor Edmundo nos chamou para: vamos trabalhar juntos, vamos. A minha pastora me chamou no dia da nossa despedida, que é maravilhoso quando você sai de um lugar embaixo de bênção, né? Embaixo de bênção. Fomos abençoados na nossa saída dali.
E aí, ela disse: Elisângela, ali nem sonhava em ser pastora ainda, né? Irmã Elisângela, eu só quero lhe dar um conselho. Você vai congregar com o seu irmão, amém? Amém, pastora. Mas a partir de amanhã, quando você for congregar com ele, ele vai ser o seu pastor, amém? Amém, pastora. Então, a partir do momento que você se sujeitar à autoridade dele como seu pastor, acabou a relação irmão-irmã. A partir daquele momento, ele é autoridade sobre a sua vida, e você deve ser submissa a tudo que ele determinar para você e na vida do seu marido. Porque se você olhar para o seu irmão com o olhar do passado, de quem ele era, dos erros dele, e você, quando ele der uma determinação ministerial, você for bater boca com ele, você vai estar embaixo de maldição. Porque a partir daquele momento, ele é autoridade sobre a sua vida. Então, minha filha, aceite o conselho de quem sofreu, porque tem uma apóstola mais nova do que eu. Minha irmã, ela falou: sofri muito, anos e anos, porque não aceitava a determinação dela sobre a minha vida. E quando eu fui confrontada pelo Espírito Santo, que eu abri meu coração e aceitei, a minha vida mudou completamente. Então não cometa o mesmo erro que eu cometi durante anos. Entenda, a autoridade é Deus que constitui. A gente só tem que se render. Então, concluindo, nas nossas vidas, na família que Deus levantou para esse ministério, não há vaidades. A gente entende que tudo que temos que fazer é em prol do reino de Deus, para que o reino de Deus cresça. E nós temos vivido um tempo de crescimento, graças a Deus, porque enquanto durante a pandemia muitas igrejas fecharam, para a honra e a glória do Senhor Jesus, Deus tem levantado um povo, um exército, para caminhar rumo ao céu. Aleluia. Anani era um homem honesto, firme, digno de confiança. A Bíblia diz isso, que ele era fiel. Se as pessoas confiam em você, entenda isso, então você é um líder. Mas se as pessoas não confiam em você, então você ainda não entendeu o que é ser um líder. Não importa o título, o que importa é como Deus tem te conduzido nessa caminhada. Não importa título. Segundo ele, era um homem temente a Deus. Segundo Neemias, Anani era um homem temente a Deus. Quem teme a Deus não teme os perigos nem os desafios. Irmãos, quem teme a Deus não vive atrás de elogios, de reconhecimento. Quem teme a Deus não se desanima por causa das circunstâncias. Quem teme a Deus não se corrompe, nem busca seus próprios interesses. Ananias era esse homem. Esse homem já tinha demonstrado fidelidade para Neemias em alguma circunstância. E com certeza foi numa situação bem pequena. Sabe por quê? Quem não é fiel no pouco, não será no muito. E aí eu te digo, mais uma vez, você quer vencer? Sim ou não? Mas você tem sido fiel no pouco que Deus tem colocado nas tuas mãos? Eu não estou falando de oferta nem de dízimo, não. Estou falando de vida, estou falando de obra, estou falando de entrega, estou falando de renúncia. Ou quando você é convidado para participar de alguma programação na igreja, ou participar, ser membro de uma célula, você coloca tanta desculpa que o pastor já fica com pena de ti.
Meu Deus, é muita coisa, é muito problema, é muita dificuldade. Mas aí é o seguinte: quem não é fiel no pouco nunca vai chegar no muito. Nós temos agora o Ministério da Cantina. Eu lembro que quando a gente fundou o Ministério da Recepção e Acolhimento, algumas pessoas foram confrontadas. Ai, mas eu vou ficar na recepção só? Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Seja fiel no pouco, que o Senhor vai te colocar no muito. Seja fiel no pouco, que o Senhor vai te colocar no muito. Ministério da Cantina, coisa mais linda da vida. Agora vai ter cardápio, vai ter, sabe, é de primeira. E sabe o que eu fico mais maravilhada? De ver a alegria das irmãs que foram escolhidas para esse ministério. Gente, ser fiel no pouco, que no muito o Senhor vai te colocar em tudo na vida. Quem não é capaz de fazer um pequeno trabalho com fidelidade, não é capaz de fazer um grande trabalho com fidelidade. Neemias entendia isso de uma forma extraordinária. Hoje nós temos que repensar valores. A fidelidade ao Senhor e a lealdade de Ananias foram as características principais que Neemias viu nele, e ali ele colocou aquele homem como comandante geral. Sabe, o versículo 1, quando ele diz que os muros foram reconstruídos, a gente precisa entender que ali terminou uma etapa. Tem gente que quer pular etapas na vida, não quer passar o processo, não quer viver o processo. Neemias, ele tomou ali muitas decisões importantes, mas o mais importante ali, o que a gente percebe, é que ele sempre foi direcionado pelo Espírito Santo. E quando a gente vai para o versículo 3, ele diz: eu lhes disse, as portas de Jerusalém não deverão ser abertas enquanto o sol não estiver alto. E antes de deixarem o serviço, os porteiros deverão fechar e travar as portas. E aqui a gente já vê a preocupação de Neemias com a segurança do povo. A segurança, a cidade de Deus agora precisava crescer. E só se cresce quando você sente que tem segurança. Como Neemias fez para resolver esse problema? A primeira coisa, ele começou ali a traçar metas, alvos de como deveria ser feita a segurança da cidade. Em qualquer cidade, quando estava amanhecendo o dia, o portão já era aberto. Mas em Jerusalém não. Neemias está dizendo: só vai abrir o portão quando o sol já estiver bem alto. Para quê? Para não ter risco de invasão, para não ter risco. E às vezes a gente baixa a guarda na nossa vida espiritual, na nossa vida ministerial. A gente não ora mais, não jejua mais, não consagra mais, não vive numa dependência total do Espírito Santo. Ou acontece uma situação, sabe, desperta muitas vezes uma ira, uma inveja, algo que acaba com a vida ministerial. E nessa hora o inimigo, ele entra. Irmãos, nós precisamos extrair princípios desse livro de Neemias. E a segurança na nossa vida espiritual, ela precisa estar sempre alerta. Nós precisamos estar sempre vigilantes. A cidade precisava crescer, mas primeiro tinha que estruturar a cidade. E aí a gente vê que Neemias, ele tem certos cuidados. Só há crescimento, só há proteção quando nós temos a vigilância nas nossas vidas. E a gente começa a buscar em Deus o direcionamento para consolidar as conquistas que nós já alcançamos na vida.
Tem gente que vai, perde tudo. Vai, perde tudo. Não consolida, não firma. Nós precisamos tomar cuidados. Precisamos estar atentos. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos ter equilíbrio, constância, uma fé que é sustentada pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida. E aí a gente vê no decorrer do capítulo 7, que a cidade, no capítulo 4 diz que a cidade era grande e espaçosa, mas haviam poucos moradores, e as casas ainda não tinham sido reconstruídas. E aí eu quero parar para falar para você justamente o que eu falei no início. Nós temos aqui um ambiente preparado para quase 300 pessoas. Nós temos 200 cadeiras. A cidade é grande, mas o povo está pequeno. Membros nós temos, quase isso, mas que participam e que vêm aos cultos, que cultuam a Deus, que participam dos projetos da igreja, são poucos ainda. Não entenderam ainda o chamado, o propósito de Deus. São tantas desculpas, e eu digo para você novamente: quem é fiel no pouco, no muito o Senhor colocará. A gente começa pequeno. Foi isso que entenderam esses dois homens de Deus. E é por isso que a nossa igreja, ela nunca para. Irmãos, nós temos orado a Deus, pedindo do Senhor estratégias para que toda a igreja seja envolvida no crescimento do reino de Deus. Vocês têm percebido que desde o último culto tem acontecido algumas mudanças na liturgia do culto. E por que isso? Porque nós entendemos que a prioridade de qualquer igreja tem que ser a palavra de Deus. Quem quiser falar, que fale. Mas nós entendemos que a prioridade tem que ser o tempo da ministração da palavra. Para isso, nós precisamos tornar o culto mais dinâmico. Sabe por quê, irmãos? Às vezes é muito holofote. Eu vou chamar aqui o senhor, doutor, advogado, pastor, presidente do ministério, Fábio Azevedo. Isso é holofote, irmãos. Ou eu vou chamar para dar a palavra de dízimo e oferta o administrador, doutor, coach, pastor, vice-presidente do ministério, Ed Alencar. Isso é holofote, irmãos. Para que falar tudo isso? Se o que importa é a palavra. Então, se vai subir aqui para dar uma palavra, fala da palavra. É palavra. Então, é para dar a palavra inicial, já fica aqui no canto. Quem tem que aparecer aqui é o Espírito Santo, e vai ser assim daqui para frente. E chegou aqui e falou: abram a sua Bíblia, nós vamos ler a palavra. Vai dar dízimo e oferta, chega aqui, abra a sua Bíblia, vou trazer uma palavra para você. Vamos parar com isso, porque é muita, como é que chama? Do passado? Doutrina e pouca palavra. É tanta distração no culto, é tanta coisa que quando chega na hora do pregador, está acabando o tempo. Falta 10 minutos. Pegou, faltando 30 minutos para acabar o culto. Por isso essas mudanças, porque a prioridade tem que ser a palavra. O pregador tem que ter tempo para pregar a palavra. Então, irmãos, trazendo essa visão de Neemias para o nosso tempo de organização, como ele fez aqui, a partir de domingo, quando você chegar na igreja, o culto começa às 18 horas, amém? A partir das 17h30, nós vamos ter 2 ambientes aqui na igreja. Primeiro,
vai ter uma igreja de joelhos aqui em cima orando. A partir de 17h30, que você chegar na Imune, você tem duas opções. Você pode subir, dobrar teu joelho e orar, ou você pode ir lá para baixo, para uma sala de comunhão. Se você chegou, você está eufórico, você quer conversar, então você vai lá para baixo, lá vai ter um cafezinho e uma bolachinha para você degustar, e você vai conversar até faltar 5 minutos para as 6. Mas se você vem para cá, decidido a já entrar em oração, você sobe e vem orar, irmãos. Subiu, você já vem com uma mentalidade: eu vou dobrar meu joelho e vou orar. Eu não vou sair dando apito. Isso serve para toda a liderança, pastores, obreiros, diáconos, missionários. Subiu, 5h30 é dobrar o joelho e orar, até começar a oração inicial. Ou se você quer conversar, amém. Tem gente que gosta desse momento de comunhão. Você vai lá para baixo, vai ter uma sala lá, onde você pode conversar até 5h para as 6. Amém, irmãos? Então, chegou na porta, você escolhe, você decide. Sabe por quê, irmãos? Nós entendemos que só há milagre onde tem oração e consagração. O culto, ele não começa às 6. O culto, ele tem que começar lá na minha casa, quando eu estou me arrumando. Eu já começo a adorar lá. E quando eu chego aqui no templo, eu já tenho que chegar em espírito de adoração e oração. E não chegar para conversar. A gente conversa no final, lá na cantina da bênção. Amém? Então entenda já isso. E quem fizer parte da sua família já vai avisando. Subiu, ora. Fica no teu lugar, ora. Não conversa mais com ninguém. Já entra em adoração a Deus. Neemias, ele começa, sabe fazendo o quê? Buscando na genealogia do povo quem era de cada família, de cada tribo. Sabe por quê? Quem era a família dos sacerdotes. Você vai ver uma genealogia enorme, até o versículo 70, mais ou menos. Mas a preocupação de Neemias era que na cidade de Deus, Jerusalém, verdadeiramente tivesse qualidade e não apenas quantidade. Então nós precisamos entregar para Deus uma adoração de qualidade. E é isso que nós vamos buscar nesse novo tempo na Imune. Uma adoração de qualidade. E nós precisamos entender que essa é uma estratégia do céu. Você sabe por quê, irmãos? Chegar aqui 5h para as 6, ficar conversando enquanto o culto já está acontecendo, ou na hora da leitura da palavra inicial, está transitando e conversando no bebedouro. Isso é falta de respeito com a presença de Deus nesse lugar. Então a gente precisa começar a entender que aqui é lugar de adoração. Quer conversar? É lá embaixo na cantina. Aqui em cima, não. Ou a gente se posiciona e toma uma atitude de verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade, ou ficamos nessa adoração meia boca, onde não há milagre, onde não há a presença do Espírito Santo, porque o povo não adora em espírito e em verdade. Depende de nós. O culto depende de mim e de você. A presença de Deus tem que ser atraída por mim e por você. Amém? E aí sim, nós vamos ver milagres acontecerem. Aleluia! Eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite. Porque Neemias, a partir do versículo 70, ele diz assim: alguns dos chefes das famílias contribuíram para o trabalho. O governador deu à tesouraria 8 quilos de ouro,
50 bacias e 530 vestes para os sacerdotes. Alguns dos chefes das famílias deram à tesouraria 160 quilos de ouro e 1.320 quilos de prata para a realização do trabalho. O total dado pelo restante do povo foi de 160 quilos de ouro, 1.200 quilos de prata e 67 vestes para os sacerdotes. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores e os servidores do templo, e também alguns do povo e os demais israelitas, estabeleceram-se em suas próprias cidades. Irmãos, Neemias, ele entende que é necessário fazer o censo, é necessário resgatar esse povo, resgatar os sacerdotes. Mas tinha que ter uma linhagem sacerdotal, tinha que vir da linhagem sacerdotal. Por quê? Porque ele não queria quantidade na cidade. Se ele fizesse ali um anúncio: venha morar de graça, que nós vamos construir sua casa, você não acha que ia encher? Se nós começarmos aqui, ao invés de dizer para você: vamos orar, vamos consagrar, vamos jejuar, se a gente começasse aqui a vender milagre, sabe, irmãos? Venha, que você vai ganhar uma casa. Não estaria cheio? Vinha muita gente. Se a gente começasse a fazer aqui marmota, como dizia o pastor Edmundo. Mas a gente está dizendo para você aqui nesse lugar: consagra a tua vida, valoriza aquilo que Deus te entregou. Seja fiel no pouco, no ministério que Deus tem te colocado, que no muito o Senhor te colocará. Entenda que você tem uma linhagem do céu na sua vida. Você é alguém muito importante no reino de Deus. Agora, não adianta eu falar, você tem que tomar posse dessa identidade que Deus te deu. Então nessa noite, eu quero te convidar a adorar. Sabe, eu quero te convidar a entender que você foi chamado, você foi escolhido para viver algo sobrenatural na terra. Que é aqui que o Senhor está forjando o teu caráter, para você ser cidadão no céu. Porque no céu não entra, a gente não vai conseguir entrar de qualquer jeito. A porta é estreita. E eu e você precisamos nos render verdadeiramente a Ele. Eu quero te convidar a vir aqui à frente, para que a gente possa juntos adorar.